Donald Trump anuncia tarifa de 10% sobre produtos brasileiros. Brasil entrou no grupo com taxa mínima, que inclui Alemanha, Argentina, Chile e mais 12 países, contra tarifas recíprocas de 2 dígitos a 60 outros parceiros comerciais que, segundo a Casa Branca, trataram os Estados Unidos de forma injusta. Alexandre de Moraes decreta a prisão de Léo Índio, réu pelo 8 de janeiro. Decisão atende a pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, segundo o qual o sobrinho de Jair Bolsonaro teria fugido para a Argentina, mesmo estando com o passaporte cancelado pelo Supremo Tribunal Federal desde janeiro de 2023. STF veta a revista íntima vexatória durante visitas em presídios, pela decisão que tem repercussão geral e terá de ser adotada por todas as instâncias da justiça a partir de agora. Estabelecimentos deverão substituir a prática por equipamentos como scanners, raio-x e detectores de metais. Relator pede cassação de Glauber Braga por agressão a integrante do MBL. Paulo Magalhães, do PSD, disse que o parlamentar extrapolou direitos inerentes ao mandato, mas a votação no Conselho de Ética da Câmara foi adiada para a semana que vem, diante de pedido de vista do processo pelo deputado Chico Alencar. Moody's vê riscos de execução e integração na compra do Master pelo BRB. Em relatório, a agência de classificação apontou governança complexa do banco público e alta concentração de empréstimos da instituição privada, uma parte deles sendo recebíveis líquidos. Dois dias, uma batalha, um campeão, diretamente da Arena de Nimes, o TS 2025, segunda etapa. Sexta-feira, 8 jogadores entram em quadra para as quartas de final. Sábado, os sobreviventes disputam as partidas de classificação, as semifinais e a grande final. Quem erguerá o troféu Zeus? O TS 2025, segunda etapa, Nimes, a partir de amanhã, às 8h30 da manhã, no YouTube da Jovem Pan Esportes e às 11 da noite na Jovem Pan News. Sabe aquele sofá novo que você tá querendo? Ah, uma TV novinha para sua sala. A família cresceu? Precisa de uma geladeira maior? Tá tudo aqui, nas lojas 100. Aqui o preço é baixo mesmo. O crédito é super facilitado, com a menor prestação no carnezinho. Vem para as lojas 100, você confere as novidades e aproveita as promoções. Nas lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem dos móveis também. Loja 100, ainda bem que tem! Super híbridos BYD. Até 44 km por litro, até 1.200 km sem parar, até R$20 mil de economia por ano. Já a concorrência... Eu parei num posto de gasolina e falei: completa, por favor. O cara o quê? O tanque? Eu falei: completa o carro todo, aqui falta tudo. Super híbridos BYD com taxa zero. Aproveite. Super híbridos BYD. Perto deles, os outros são piada. Quando foi que o medo virou rotina? Portas trancadas, vidros fechados, passos acelerados, esconder o celular. Quando foi que viver assim virou normal? A criminalidade se espalhou, cresceu como uma epidemia e tomou conta das ruas. O medo nos moldou, a insegurança nos silenciou. Mas chega de correr, chega de se esconder, chega de aceitar, chega de insegurança, chega de medo, chega de violência. A segurança precisa ser um direito de todos, não o privilégio de alguns. É hora de mudar e nós estamos com você nessa luta. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Jovem Pan Morning Show. É isso, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui com o nosso Morning Show, sempre em frente, para deixar vocês bem informados, quem sabe bem entretidos ao longo do programa de hoje, nessa quinta-feira, 11 horas em ponto, pessoal. E agora de manhã, assim com o coração pesado, a gente revisita aqui mais um capítulo
mais uma tragédia que muito em breve, provavelmente, tragicamente, vai se tornar mais uma estatística nessa saga insana da violência que tomou de assalto o nosso país. Isso porque de manhã aconteceu o velório de Jefferson Dias Aguiar, o arquiteto que foi assassinado ontem após um assalto no Butantã, zona oeste de São Paulo, e foi uma imagem que chocou a todos, para dizer o mínimo, né? Inclusive, pessoal, a polícia já identificou o criminoso e o comparsa envolvidos nessa brutalidade. E o nosso repórter Misael Mainetti tem mais informações e se junta aqui ao Morning Show. Bom dia, Misael. Imagina a comoção que você esteja presenciando aí no seu entorno. E conta um pouco pra gente como foi o velório e também como as investigações estão avançando. Bom dia. Coração pesado, você definiu bem, André. Muito bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio, em especial você que acompanha o Morning Show. Falamos ao vivo de Itapecerica da Serra, onde aconteceu o velório de Jefferson Aguiar, de 43 anos, o arquiteto assassinado dessa forma tão brutal, né, que a gente viu. As câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. Agora cedo, aqui em Itapecerica da Serra, aconteceu o velório e o enterro. Foi tudo muito curto, um velório que começou às 7 da manhã, o enterro acabou faz cerca de 20 ou 30 minutos. Família, claro, muito triste, despedaçada com o que aconteceu, uma violência gratuita e, infelizmente, como você mencionou, que vira estatística. Mais cedo, inclusive, o David de Tarso trouxe para a gente a informação da Polícia Civil, que já identificou aí 2 suspeitos, o que atirou e o que deu aí a ajuda para a pessoa que atirou, que ajudou, né, o atirador a fugir. E agora a polícia faz diligências para prender aí os suspeitos no homicídio de Jefferson Aguiar, de 43 anos, que foi morto a tiros no Butantã. Relembrando o que aconteceu, ele presenciou, né, quando um bandido em uma moto tentou assaltar uma mulher, e aí ele resolveu, com o carro dele, partir para cima desse criminoso. Ele avançou com o carro, o criminoso caiu com a moto, mas se levantou e efetuou os 3 disparos. Os 3 acertaram ele, um deles foi fatal e, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos, foi socorrido ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma informação, né, uma curiosidade, se é que a gente pode chamar assim, André, é que o pai dele, quando ele tinha 7 anos, o pai dele também morreu num assalto com 3 disparos. Isso é um detalhe, né, que chama a atenção nessa história. Então a gente tem um pai que morreu da mesma forma que o filho. A mãe do Jefferson ainda é viva, teve que lidar lá atrás com o luto, né, de perder o marido, e agora, né, anos depois, ela lida com o luto também de perder o filho num assalto, numa tentativa de assalto, né, num crime bárbaro aí, gratuito, como eu disse, uma violência gratuita, e da mesma forma, né, com tiros. Isso também chamou a nossa atenção. Por aqui passaram aí diversos colegas de profissão também, arquitetos aí, pessoas que trabalharam com o Jefferson, que conheceram ele aqui nesse cemitério em Itapecerica da Serra, onde o velório aconteceu. A gente vai acompanhar esse caso de perto, já que a polícia agora faz as diligências para buscar os criminosos, né? Esse crime que aconteceu na Zona Oeste, aproveitando a participação ao vivo aqui no Morning Show, Zona Oeste, que tem aí recebido, que tem sido palco de vários crimes, inclusive o do ciclista Vitor Medrado no Parque do Povo, que também comoveu toda a população, não só a população de São Paulo, mas todo o Brasil. E a gente tem visto vários crimes acontecerem ali na Zona Oeste, também do mineiro Vitor Rocha Silva, que estava passeando com o namorado, havia chegado de Minas Gerais, estava em São Paulo e também morreu aí num crime muito bárbaro, violento. Ele reagiu a um assalto, tudo por causa do celular, e aí os criminosos atiraram. Isso estou citando apenas 2, poderia citar vários latrocínios, roubos seguidos de morte que têm acontecido na Zona Oeste de São Paulo. E a gente está com a campanha Chega de Violência. A gente tem acompanhado, você que assiste, acompanha o Morning Show, a gente tem mostrado vários depoimentos da população, também falado com autoridades em relação à violência, em relação à segurança pública ou à falta de segurança pública. A sensação de insegurança é
tamanha que as pessoas precisam desenvolver na rua, né, alguma maneira para dificultar a ação dos criminosos. Portanto, aproveitando a participação ao vivo aqui no Morning Show, quero pedir para a nossa audiência enviar vídeos para a gente, André, vídeos contando aí qual tipo de violência as pessoas enfrentam no dia a dia. Então, gravar um vídeo, se identificando, né, usa seu celular assim, ó, se identifica, fala seu nome inteiro, de preferência de onde você está falando. Por exemplo, eu sou Misael Mainetti, falo de São Paulo e no meu dia a dia eu já enfrentei esse tipo de violência, já aconteceu isso com a minha família, com os meus amigos. No dia a dia eu passo por esse tipo de situação e vale todo tipo de violência, porque a gente quer mostrar o que a população passa realmente na pele. Vou falar o nosso WhatsApp para você mandar o seu vídeo. O WhatsApp é o DDD 11, o número é o 9 1325 8055. DDD 11, número 9 1325 8055. Chega de violência. André. É isso aí, diretamente de Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, Misael Mainetti, repórter aqui da nossa Jovem Pan. Obrigado demais aqui pelos detalhes e você foi muito correto na forma de realmente valorizar o legado que o Jefferson deixa. Sem dúvida alguma, a Jovem Pan, na campanha Chega, a gente jamais vai esquecer o bom exemplo que ele deixou e o exemplo de abnegação, de pensar no próximo em detrimento dele mesmo e foi um exemplo de coragem. A verdade é essa aqui, corretíssimo de acordo com pelo cunhado dele, que disse que ele fazia o certo pelo certo, era redondamente contra qualquer tipo de injustiça. Inclusive, enfim, essas coincidências do destino, né? O pai foi assassinado com um tiro no pescoço, o próprio Jefferson também era um entusiasta do mundo do ciclismo, pedalava ali pelo Ibirapuera sempre. A gente lembra do Vitor Medrado há pouco tempo, enfim. Misael, coincidências ingratas aí que acabam em mais uma tragédia e só reforça o nosso coro e reforça que a Jovem Pan está na direção certa de criar essa mobilização em torno realmente de virar essa página para sempre. Obrigado pela presença. Meus amigos, dificílimo, até porque, enfim, era unânime as informações que chegam, relatos em relação ao próprio Jefferson Dias Aguiar, de que era o cara certo pelo certo, era o cara que realmente levava esse trauma do pai ter sido tirado dele aos 7 anos de idade, dessa forma tão brutal, e essa coincidência desgraçada aí no futuro, ele acaba, enfim, nos deixando dessa mesma maneira, né? E é por conta de várias histórias assim que vão se acumulando, pessoal, que infelizmente são cada vez mais comuns, não só em São Paulo, mas Brasil afora, que a Jovem Pan está nessa campanha, decidiu dar voz à população, como o Misael colocou, que está cansada de tanta impunidade, e iniciou a campanha Chega. Vamos conferir. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. É isso aí, a campanha Chega, que veio para ficar. David Tarso, conta um pouco da repercussão, do tipo de conteúdo que a gente tem recebido aqui e da aceitação cada vez mais crescente e maciça aí dessa campanha que veio numa hora mais do que necessária, né? Sem dúvida, Marinho. A gente, no começo do Morning Show, até mesmo, vimos a pesquisa que um dos anseios da população é ter mais segurança pública. As pessoas estão inseguras, seja segurando o seu próprio celular, seja você colocando ali um cordãozinho de ouro, ou simples atos que você no dia a dia, mas não consegue fazer mais, justamente por conta de toda essa insegurança. A gente viu que no passado, infelizmente, o Jefferson perdeu o pai e hoje ele perdendo a vida novamente. Então tem que cessar isso, tem que acabar essas situações. E somente com políticas públicas efetivas que a gente vai conseguir chegar, pelo menos, a reduzir esses indicadores. E tem que parabenizar, sim, o trabalho da polícia em relação a essa investigação do Jefferson, porque rapidamente eles conseguiram fazer o rastreio da moto furtada, utilizada pelos criminosos, e dessa maneira, por meio de imagens, identificar essa dupla que é suspeita, então, de ter cometido o roubo contra a mulher e, na sequência, ter assassinado também o Jefferson. Claro que eles ainda não conseguiram prender essa dupla, mas já chegar nos suspeitos realmente um trabalho muito louvável em relação à investigação da polícia. E até estou em busca de informações aqui para saber se essa dupla foi identificada. Aliás, se conseguiu ser detido ou não. E a vida, claro que continua para nós aqui, que temos o privilégio de poder seguir vivos, tocando as nossas vidas, buscando os nossos sonhos dia após dia, na nossa luta diária. Mas, realmente, apesar dessa exaltação mais do que necessária do trabalho efetivo das investigações da polícia aqui de São Paulo, realmente o que fica... Isso jamais vai poder trazer de volta, muito menos Vitor Medrado, nem o Jefferson Dias Aguiar. Sem dúvida. A verdadeira
prisão perpétua é da dor dos amigos e dos familiares da vítima, que para sempre vão ter que lidar com esse trauma, né? Que não dá para entender. Pepe, um comentário aqui, por favor. Marinho, é triste, né? É triste você ver uma família exterminada pela segurança de São Paulo e do Brasil em geral. Falo Brasil em geral porque eu não quero também fulanizar claro. O estado de São Paulo, porque eu sei que isso é regra no Brasil todo, né? Então é triste você ver que o pai morreu, vítima também de homicídio. Anos depois, o filho morreu, né, vítima de homicídio. Fico imaginando a família despedaçada, sem mais o pai, sem mais o filho, vítima dessa violência atroz, né, que toma conta da nossa sociedade. E a Jovem Pan, mais uma vez, é protagonista dessa campanha, porque está todo mundo cansado, né? Chega de violência, chega de homicídio, chega de latrocínio, chega de furtos de celulares, chega de roubo. Não dá para a gente aguentar essa situação mais. Nós temos sim que ter políticas de segurança mais efetiva, temos que parar com esse empurra-empurra entre União, estados e municípios, né, de quem quer a culpa pela violência que está cada vez mais crescente no Brasil. Temos que ter mínimo de hombridade, né, e fazer com que os políticos das mais variadas vertentes ideológicas sentem na mesa, né, sentem à mesa e discutem, né, de forma efetiva políticas públicas, discutem como que consigam, né, como que a gente vai conseguir mudar esse cenário de violência, né, que toma conta de todo o Brasil. Não dá mais, infelizmente. Além do povo estar cansado, né, da violência, eu estou cansado de vir aqui no programa, na Jovem Pan, e ter que noticiar assuntos como esse, né? Eu estou cansado disso, né? Nós temos que, sim, mudar a forma como a gente trata a segurança pública no Brasil. É isso aí, Vitor Felisberto Medrado tinha seus 46 anos, o Jefferson Dias Aguiar, enfim, dessa forma 43. Insana e indesculpável, 43, certo? Começou ali no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo, montaram na bicicleta, entregando pão para custear os estudos, ajudar dentro de casa, deu duro, prevaleceu. Hoje em dia estava um arquiteto se mudando para o Morumbi há poucos meses para criar a família dele e não conseguiu ver essa injustiça, entrou no meio e pagou com a vida. E realmente que os governos realmente ajam urgentemente para inverter essa lógica, para que casos assim não aconteçam mais. Esse é o nosso apelo e está longe de ser muito que a gente está pedindo aqui, muito pelo contrário.